Vamos começar mais uma mentoria da Titas? Então, na semana passada, não sei se vocês vão lembrar, a gente meio que arrematou a thumbnail, eu pedi algumas mudanças sutis e comentei que a gente já poderia começar um teste de cor. Essa etapa que ela tá fazendo, eu chamo de Color Composition. Tem outros nomes, tipo Color Sketch, Color Thumb, tem vários outros nomes. Muito legal o que ela produziu aqui. Primeiro eu vou ler o texto dela, depois a gente vai trocar uma ideia com a Titas, vai ser bem legal, tá bom? Então, vamos começar. Olá, Marco, chat e YouTube. E aí, suavidade? Suavidade, Titas. Essa semana me aventurei passando a thumbnail para a etapa de composição de cor. E ela quase fritou a minha cabeça. KKK. Fiz pequenos estudos de iluminação e material antes de ir para a minha peça também. Segue a produção. Show de bola. Então, olha que bacana. Temos aqui a composição de cor que ela fez. Temos alguns estudos relâmpago também que ela fez. Vamos chamar ela para trocar uma ideia e a gente se aprofunda um pouco nesses assuntos. Vamos lá. Alô, Titas! Alô, alô, alô? Alô, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Tô ouvindo, tô ouvindo. E aí? Legal. E aí, como é que foi a semana? Estamos vendo aqui seu color, muito legal, hein? Ai, foi dura. Foi dura? É, foi muito difícil essa etapa, né? Eu tava vendo a aula lá de Color e tal, da área de membros, né? Porque eu também não Aham. vou vir completamente despreparado pra essa etapa. Sim, aham. E daí vocês falaram lá, né? Ah, a Mar tomou uma semana pra fazer essas imagens aqui e tal. É. Tipo, e eu com uma semana fiquei, meu, é impossível fazer isso aqui, assim, é muito difícil. Sim, Mas aham. foi bem divertido. Então, assim, uma semana, mas você tem que sempre balancear a mentalidade, porque não adianta você achar que, tipo, pô, primeira vez que você vai fazer essa etapa, você vai fazer da mesma forma que uns artistas que estão trampando já com essa etapa há Sim, anos sim, e sim. anos. Obviamente, você não pode querer se comparar, né, nesse sentido. Você pode se inspirar, mas se comparar É, é eu fiquei ruim, mais né? admirada mesmo com a Tá. produção, sabe, tipo, fiquei bem: Aham. "Caraca, os caras são bravos". E até hoje em dia a gente tem feito até um pouco mais rápido, até porque dependendo da imagem, se ela for mais simples, a gente acaba fazendo mais rápido. Mas essa uma semana aí é o tempo máximo para uma imagem complexa. Só que nem Uhum. sempre é uma pessoa apenas que trabalha nela, né? Então, Ah, às pode vezes, tem crer. duas pessoas trabalhando num color, sabe? Pra gente, sei lá, uma faz um cenário e a outra faz o personagem. Então, dessa forma, a gente consegue É, massa, até massa. acelerar um pouquinho mais essa etapa que é o que a gente chama de pré-render, né? Só quero pontuar rapidinho pra galera que tá assistindo. A Titas comentou de aulas que aconteceram na área de membros, porque recentemente eu fiz 2 aulas muito importantes pra gente encerrar as aulas sobre o processo de ilustração mais aprofundado. O meu processo de ilustração, no caso, né? E aí, essas 2 últimas aulas foram sobre o Color Composition, que é exatamente essa etapa, e também a etapa de render. Então, galera que perdeu, que não tá sabendo, tem uma aula, um aulão de 2 horas fazendo uma etapa de render, passando um personagem que tava numa vista ali de Color Composition, né, numa etapa de Color Composition, renderizando ele e falando sobre a mentalidade, tirando dúvidas. Foi uma aula muito prática e muito bacana que eu acho que a galera curtiu bastante, assim. Você chegou a assistir a aula de render, por sinal? Ah, de render não, Marquinhos, como você tá lançando os vídeos, assim, tipo, uma semana antes de eu fazer minhas etapas, graças ao bom Deus, eu tô focando só no vídeo em que eu tô na etapa, assim, sabe. Então, Aham. provavelmente, depois que terminarmos o color, depois que aprovarmos um color, aí sim eu vou lá ver o vídeo do render também pra, né, ficar tudo Sim. organizadinho. Legal. Eu vou até mostrar aqui pro pessoal, ó. Basicamente é isso aqui, galera, que a gente fez ali. Então, até tem uma outra aula que é o que a gente chamou de Color Hack, que é usando essas esferas que a Titas também usou. Mas, basicamente, é trazendo dessa etapa aqui, que seria o Color Comp, né? E essa aqui que seria um render. Mas é óbvio que a gente conversa um pouquinho sobre render que... Isso aqui é o render que eu faço, né? Cada pessoa vai ter um estilo de render diferente, não é um negócio pra você se limitar necessariamente. Até porque o que a Titas vai fazer aqui não é parecido com o que eu faço, necessariamente. É um pouquinho diferente, né? Então, tem que usar as referências certas. E, enfim, tô divagando aqui um pouquinho. Mas, e os estudinhos, Titas? Vamos dar uma olhada neles aqui. Você fez um estudo relâmpago. É, esse estudo de fazer a bolinha, né, Sim. dentro de alguma imagem, eu já queria fazer faz tempo. Eu fiz um workshop bem legal no ano passado sobre isso, e eu já queria fazer, então foi uma ótima desculpa, assim. É Aham. bem mais difícil do que parece esse estudo, Sim. mas eu sinto que meu olho tá muito mais sensível para ver as coisas depois de fazer o estudo. Então, É. realmente acho que eu vou.
começar a usar esse tipo de estudo no meu dia a dia, assim, antes de começar a produzir, porque ajuda muito. É muito bom, né? É muito bom. E aí, até baseado nesse estudo, tem o tal do Color Hack, né? Que seria aquele método meio E maluco que eu tô fazendo, são essas esferas que também estão disponíveis para os membros, tá? Só pra deixar claro. Mas e esses aqui? então, o que acontece é que houve um pequeno problema na minha ilustração, que quando eu estava fazendo a thumbnail, eu não necessariamente pensei muito nas cores, sabe? Aham. Como ela é a fada do verão, né, não sei o que na lore, eu pensei que eu queria fazer uma luz bem clara, assim. Essa imagem de baixo ali é do estúdio Ghibli. Aham. Eu queria algo que a grama fosse bem amarelinha, bem sol, assim, bem verão. Só que eu tive um pouquinho de dificuldade de achar um HDR que fizesse com que a grama ficasse bem amarela, assim, sabe? Sim. Aham. O mais próximo que eu achei foi esse aí de cima, que ele, na verdade, é um nascer do sol, muito, muito nascer do sol, assim. Então eu comecei com esse HDR porque eu sabia que a grama ia se comportar parecido com o que eu queria. E depois fui colocando efeito de camada em cima, hard light por cima de tudo, e overlay, e um monte de coisas assim, pra poder chegar num resultado que eu gostasse e que eu não tivesse completamente desembasada, assim, sabe? Então Aham. Sim. foi bem complexo de usar, assim, mas, assim, depois que eu vi a aula umas 3 vezes, assim, mas depois que eu entendi, eu falei: "Ah, beleza, beleza, acho que é assim que funciona". Na verdade, essa imagem do Ghibli e pelo que eu vejo que eles produzem, sinceramente, eu nem vejo muito essa grama como amarelinha. Eu vejo essa grama como algo mais azulado até. Nesse Ah, é? caso, até pela perspectiva atmosférica, a gente tem até isso mais intensificado, né? Mas eu nem vejo isso Uhum. aqui como aquele fall colors, sabe? Cores que são bem quentes, amarela mesmo. Eu vejo isso aqui muito mais como cores frias de um amanhecer. Então, talvez se você buscasse Tá. por um amanhecer mais específico, tivesse algo próximo. Mas realmente tem essa ideia do filtro. Você poderia tranquilamente jogar um filtro por cima disso e usar o Color Hack, não tem problema, né? Até nesse aqui, olha como é bem acinzentado, né? Ela não tem muito dessa vibe cores quentes e bem verão, que nem você falou. Tanto que até na sua pintura você foi pra esse lado mais azul, na grama, né? Curioso isso. Na verdade, eu tô percebendo que eu não tenho muita sensibilidade, assim, pra olhar pra uma cor e saber que cor que é essa, sabe? Tá. Então esse tipo de erro acho que é super comum de acontecer no nível que eu tô agora. Mas eu acho que isso não é uma questão do seu nível, sabe? Eu até fiz um vídeo recentemente sobre, e tá gratuito no YouTube, sobre Uhum. exatamente o verde. Eu sempre tive dificuldade de entender o verde. Porque pra mim, verde é muito abstrato, falar verde, sabe? Até um resumo daquele vídeo o jeito que eu interpreto verde é azul com um pouquinho de amarelo ou amarelo com um pouquinho de azul. O verde, inevitavelmente, é uma mistura dessas duas cores. Então, você pode sempre pensar desse jeito, sabe? Então, tem um exemplo muito legal que eu queria até compartilhar de uma cena bem quente, na minha visão, que é o Color Composition, o Color Script do Monstros S.A. University, feito pelo Daisuke Tsutsumi. Daisuke, né? Daisuke Tsutsumi. E o Dice, ele traz esse amarelo limão aqui, sabe? Tipo, esse verde limão. A gente poderia traduzir na tinta óleo como amarelo cádmio limão, que tem essa cor que é berrante, sabe? Pra grama. E é muito legal também, porque essa mesma luz que tá batendo no chão volta nos personagens, meio que tingindo esses personagens com essa luz de rebatimento. Então, basicamente, os personagens estão em sombra, bem azulados, bem frios, mas tem esse quentinho voltando no queixinho dos personagens, ó, aqui na parte de baixo, e numa luz de recorte, pontualmente. Eu adoro muito essas cores do Daisuke Tsutsumi. Até pra você se inspirar, uma coisa que eu falo até na aula, né? Dá uma procurada nesses colors e dá uma olhada como ele simplifica, principalmente essas cores, e passa o mood, né? O sentimento da imagem, ainda com essa simplificação, né? É muito da hora. Essa aqui também é muito linda, muito, muito linda. Era pra esse caminho que você queria ir? Ou você acha que não era, na verdade, nesse caminho de um verde meio limão? Você queria ir pra uma vibe mais próximo dessas referências aqui? Eu não, na verdade, não sei, Marco, pra que caminho eu quero ir, Legal. porque eu vou explicar pra você o que tá me bugando de verdade. Tá, vamos lá. Quando eu estava fazendo a etapa de thumbnail, eu decidi que a iluminação principal ia vir de cima, da direitinha pra esquerda, assim, sabe? Uhum. Então eu fiz todas as minhas sombras de forma, blá blá blá,
pensando nessa iluminação. Só que quando eu fiz essa iluminação, eu não pensei necessariamente em que cor essas luzes iam ter. Aham, Então, só que, por exemplo, se é uma luz de pôr do sol, não faz sentido tá vindo tão de cima quanto tava na minha thumbnail, sabe? aham, sim. E na minha referência principal, que é a própria skin da Serafine, a Essa, luz tá né? vindo muito. Não, a de cima lá. A skin da Serafine mesmo. Lá em Ah, cima. é? Isso. Não, eu tava Aham. testando só, que o pessoal não sabe quem que é Serafine. É essa Ah, aqui, beleza, galera. beleza. Tô Perfeito, explicando pro perfeito. público. Foi mal, foi mal. A luz tá vindo muito de trás dela e ela tá dentro de um ambiente também, né? Isso é uma grande Sim, diferença que tem para minha ilustração. Então, eu sinto que eu fiquei meio indecisa entre usar essas cores aí, que eu sei que já estão boas, né? Porque elas foram aham, aprovadas, e ir para um ambiente fora. Ai, nossa, me bugou muito. E daí eu sim, sim. não soube muito bem que decisão tomar e acho que fiquei meio que no meio do caminho. Enfim, É, não sei. total. Não, dá pra entender, porque, na verdade, o que tá rolando são muitas referências dissonantes. Uhum, Então, vamos tentar ter uma referência principal só. E, de beleza. preferência, essa referência principal, ela tem que estar mais ou menos na mesma ambientação que você tá fazendo a sua personagem. Talvez essa não seja a melhor referência, mas a gente consegue também utilizar ela como um guia, mais ou menos. O principal que eu acho que você pode observar dessa referência e que pode estar também te bugando é que a luz dessa imagem, com todo respeito a quem produziu, tá? Ela tá uma bagunça. Realmente ela tá bagunçada. Ela tá muito Perfeito, louca. perfeito. Cada coisa tá iluminada por uma fonte de luz diferente. Mas no final das contas, funciona. Não importa que ela tá um pouco bagunçada ou não tá realista, porque nesse caso não precisa tá. Ela precisa só iluminar o rosto da personagem e precisa trazer essa ambientação, esse mood, que é o que eu tava falando, e fechou. É isso. Se você Uhum. analisar friamente, tipo, parece que essa luz que tá batendo no ombro, ou até aqui invadindo o deltoide dela aqui e tal, tá batendo aqui atrás e aqui entra um pouquinho no trapézio. Essa luz não existe porque, tipo, o cabelo estaria interrompendo a luz. Uhum. Entendeu? Então, já é fake, né? E aí tem uma luz super forte batendo aqui, mas no rosto dela é uma outra luz super fraquinha, que parece que é uma luz difusa. Mas aí tá batendo uma luz do chão voltando no rosto dela. O rosto dela tá iluminado ao contrário. Então ela tá É, bem diferente, né? eu sinto que isso acabou me Aham. confundindo mais do que me ajudando, assim. E daí, essa também era uma das dúvidas que eu ia trazer, Uhum. que quando eu me deparar com esse tipo de situação em que minha thumbnail tá com uma iluminação, tipo, tá com uma sombra de forma para um lado, se eu quiser mudar isso, eu posso mudar isso no color Deve. ou como é que eu... Deve. Se Uau! você acha que vai ficar melhor, deve. Por que não? Porque, assim, o que foi aprovado na thumbnail, em essência, é uma pré-visualização da imagem. Mas se você sente que, cara, eu preciso mudar a imagem pra ela ficar melhor, nenhum cliente vai rejeitar isso aí, sacou? Uhum, uhum, Então, pode fazer sem crise. E pode fakear também. Muitas splashes mesmo do LoL tem uma luz direta, ou o personagem tá num contraluz, e depois eles jogam uma outra luz, nada a ver, um spot de teatro na cabeça da personagem só pra iluminar o rosto, porque precisa ter o uhum. rosto iluminado, sabe? Porque é uma regra deles e tal. Então, se preocupa em ficar bonita a imagem. Tipo, tira Tá. tudo isso esse overthinking, né? Esse pensamento excessivo Uhum. a respeito de tudo, porque isso não precisa ser uma luz natural, realista. Não precisa. Isso aqui é uma imagem de fantasia. Você tá imaginando que essa cena ela poderia acontecer, mas lembra que eu falei da sombra projetada aqui embaixo? Não precisa, não precisa. Eu vou levar pro Photoshop rapidinho, pra gente poder trocar uma ideia mais profunda sobre a imagem, mas deu pra Beleza. sacar? Tipo, num geral? Não Deu importa. sim. Não importa. O que eu queria originalmente com essa imagem é que ela trouxesse essa vibe meio. Tem uma das minhas referências ali, essa aí mesmo, aham, que ela é toda roxinha e amarela, assim, e eu sinto que ela ia. Talvez ela fosse combinar com as cores que eu já tenho, sabe? Que Eu ia esse. falar isso. Uhum. É, Porque ela é e meio eu. algodão doce, né? Dá vontade de Isso, comer, assim, essas cores. exatamente, exatamente. Se eu comentaram Então, que a daí eu Carol queria. Gariba falaria, com certeza. Dá vontade de comer É, essas cores. sim, é muito lindo. E daí eu queria que se você pudesse me desse direcionamento para eu conseguir algo mais parecido com isso, porque eu falhei sozinha. Não, você não falhou, você fez uma opção. Agora você sabe que não Isso, é esse isso. caminho que você quer ir. Então a gente faz uma outra opção. Tá tudo certo. E a Ok, gente consegue obrigada, Marcos. reaproveitar muito do que você já fez, especialmente com efeitos de Photoshop, de ajustes. Não sei se você tem o Photoshop, se você usa o clipe.
Clip Studio? Não uso Photoshop, Ah, então, perfeito. Simbora, então. Vamos tentar fazer alguma mudança, especialmente com Color Lookup, que é aquele filtro que eu gosto muito. Ó, a Carol no chat, ó. Aí eu falo mesmo. Ó, então a gente pode tentar encontrar um filtro que traga essas cores mais próximas do que você já estava desejando e a gente inverte um pouco a ideia. Pode ser. Se não tiver nenhum no Color Lookup, a gente pode tentar usar os filtros de foto, essas outras coisas. Ó, essa cor aqui já... Que interessante. Vamos testar outros. Talvez a gente tenha aqui pro caminho dos filtros de foto, hein? Tô vendo aqui. Beleza. Os filtros, o Color Lookup eu sou mais familiarizada com ele, mas filtros de foto aí você já me perdeu. Não, é o Photo Filter, literalmente. É um outro... Deixa eu trazer essa cor aqui como ref. Ó, tem esse filtro que chama Photo Filter, que ele é muito legal, que a gente pode escolher a temperatura, um filtro de temperatura, e até colocar a intensidade dele aqui. Ah, que legal. E a gente pode escolher a cor. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer escolher esse rosinha ou um amarelinho para depois voltar um rosinha, também pode ser legal. Sinceramente, muito dessa questão de cor, a gente tem uma noção mais ou menos de para onde que dá para ir, mas sinceramente, tipo, é muito teste, sabe? É teste, é ir e voltar até a gente encontrar um caminho mais próximo do que a gente tinha imaginado. Será que um Fall Colors inicialmente poderia ser uma boa? E aí a gente pode trazer mais influência desse céu. Quer ver, ó? Vamos fazer um testezinho aqui. Vou criar uma layer, talvez, em Soft Light. E a gente pode tentar voltar com um laranjito nas áreas de luz. Talvez fique legal. Quero tirar um pouquinho desse contraste dos prédios também. Eu tô sentindo eles bem contrastados. Foi bem complexo, né? Porque, que nem eu falei na semana passada, tomar essas decisões maiores, assim, de... isso aqui tá muito contrastado, isso aqui precisa de mais oclusão no ambiente. Então, a minha dificuldade foi justamente em segurar todos esses pratos, assim, ao mesmo tempo, sabe? Fiquei meio... Mas foi bem divertido. Eu acho que essa tem um grande potencial para ser minha parte favorita, assim, do processo, mas ela é bem complexa. Total, mas eu até queria comparar com o seu processo anterior. Se você pudesse até falar um pouquinho mais sobre isso, como que era o seu processo, o quanto tempo você parava nessa etapa para testar mesmo suas cores e ver se tá funcionando e voltar, e até fazer meio que esse nível de render, sabe? Para essa etapa. Eu tô familiarizada com Color Comp há pouco tempo, né? Antes disso, eu realmente pegava só uma imagem que eu achava bonita, color picava e ia fazendo... eu fazia um grande zumbi, assim. Sempre foi um grande zumbi. Um Frankenstein, Mas sempre fico... né? Isso, Isso, zumbi não, Frankenstein, ele é um monstro. Mas sempre foi bem confuso pra mim. Tanto é que eu fui no workshop justamente pra... Meu Deus, preciso aprender a fazer isso. Desde então, tô tentando fazer essa etapa de color nas minhas coisas. Só que, ainda assim, né? Tudo que eu faço é super... É muito diferente você fazer um color de um prop pra você fazer um color de uma ilustração. O meu trabalho, assim, no dia a dia é bem mais simplificado do que esse. Então... Acho que foi essa é a maior diferença, assim, porque quando eu tô fazendo um color pra prop, por exemplo, eu não preciso pensar na cor do céu, às vezes, assim, sabe? Só que ainda assim, aprender sobre essas coisas vai me fazer desenhar props melhores também, eu acho. Eu acho que sim. Uma coisa que eu queria muito deixar claro é que você não tá perdendo tempo nessa etapa, porque a questão do render que você vai fazer depois disso é muito mais rápido, entendeu? Ah, sim, acho que entendi a sua pergunta agora. Desculpa, Marcos, não tinha entendido. Não, é. Sim, eu ia direto pro render. Põe boa. uma flat color e vai de render, sabe? Saquei. Não tinha essa preparação, né? Não. Pré-render. Mas, não é todo mundo que gosta de fazer. Mas desde que eu comecei a fazer, facilita muito. Se fazer só o color já é segurar um monte de pratos, assim, fazer o color e render ao mesmo tempo, assim, é coisa de maluco. É isso que eu ia comentar, porque faz muito sentido, né? Eu, por muitos anos, eu sempre ia direto pro render, sabe? Eu fazia um color muito rapidão, tipo um color thumb muito rapidão, e eu sentia muita dificuldade, assim, sabe? Eu sentia que eu tinha que ficar errando muito até uma hora eu acertava, e aí, beleza, acertei, aí eu parava. Aí eu ia pra uma outra parte, ficava renderizando, pintando, aí, tipo, uma hora ficava bom. Mas com esse teste mais rápido do color, eu percebi exatamente isso também, que, tipo, cara, daqui pro render final é um pulo, e aí é menos sofrido, né? Tipo, no final das contas, você sofre
você sofre parcelado, né? Tipo, o sofrimento ele não vem todo junto. É, Porque você não tem que exatamente. escolher as cores mais, porque você já escolheu. Então, é menos uma parada que você tem que equilibrar lá na frente. Você não tem que escolher a fonte de luz, porque isso já foi feito lá atrás. Então, é menos uma parada pra você se preocupar lá na frente. Então, são várias coisas que você vai tirando da frente de preocupação. E quando chega a questão de renderizar mesmo, de colocar as horas e passar um tempão pintando, meio que tá tudo resolvido. É só você só dar aquela polida final, né? O famoso Só tá aí lamber, né? definindo o edge, né? Daí você vai tomar outro tipo de decisão, né? Quando você tá fazendo o render. É bem. Pois é. Eu tô começando a gostar muito desse processo, porque ajuda muito com a minha ansiedade também. É que você parcela. É só o fato de eu falar, não, tudo bem, depois eu resolvo isso aqui. Isso aqui não é a hora agora de resolver render. Aham. Ajuda muito a me acalmar, assim, durante a ilustração. Pois é, eu gosto bastante, assim. É um sofrimento parcelado, é o que eu gosto de falar. Mas enfim. Exatamente. Eu tô fazendo aqui algumas mudanças, principalmente nessa questão da luz, né? Então, tentei trazer esse roxinho pro céu e um quente Uhum, mais intenso de um sol batendo no chão. Eu não sei se é isso mesmo que vai funcionar, mas ó, eu acho que a imagem ela começa a ficar mais uhum, colorida e uhum. puxando pra esse lado que a gente tem nas referências principais dessas skins, né? Então eu vou até acinzentar um pouquinho, trazer um pouquinho desse roxo pro rostinho dela, pra que a gente possa trazer uma bouncing light vinda do chão mais quente. Uhum. Então por isso que eu tô trazendo esse roxinho aqui pras sombras. Na referência ela também é assim, né? Uhum, eu acho que pode funcionar, tá? E aí eu vou trazer esse quentinho, ó, aquele laranjito que eu tava falando. A gente traz o laranjito pra cá, ó. Não, é bem pra esse lado mesmo que eu queria ir. Nice. Dá pra ter até um saturadinho em volta do nariz dela. Sugestãozinha de material de subsurface scattering, que é a luz entrando na pele dela. Essas transições bem vivas, né? Bem coloridas. E a mesma coisa com o cabelo. Acho que dá pra voltar um pouco desse laranjito que eu tava falando. Você volta um pouco no cabelo. Então deixa eu pegar aqui. Vou caminhar pro laranja. Não precisa ser laranja puro, né? Mas trazer um pouquinho disso. Aqui você já tinha feito. E até uma coisa que a gente vê na imagem que você mais gosta, que é essa aqui. Tá vendo como vem bem um saturado no cabelo dela? É quase uma fonte de luz o cabelo dela, de tão forte que é, né? Então, a gente poderia tentar buscar por esse mesmo efeito. Tipo, buscar uma cor mais saturadinha pro cabelo dela. Não precisa ser super saturado, mas com certeza mais claro do que tá aqui. Como se a luz estivesse vazando por dentro do cabelo dela, saca? E isso pode funcionar pra gente trazer uma luz de recorte, separando melhor o braço do cabelo. Isso é meio que um truque que muitas pessoas fazem, que deixa as cores meio vivas, assim, e enche os olhos, sabe? Tipo, fica tão bonito que a galera, nossa, que legal. Não faz muito sentido fisicamente, mas ela traz de volta essas cores meio da vontade de comer. Eu sinto que na dúvida eu sempre acabo indo pro lado de fisicamente faz sentido, sabe? Ah, eu também. É, Eu sou essa pessoa. só que aí, às vezes, algumas decisões ficariam melhores se eu não pensasse muito nisso. Aí, tô aprendendo isso também com a mentoria, sabe? Aham. Cara, especialmente porque é uma skin de fada, né? A gente precisa ter essas cores translúcidas, meio malucas. Eu acho que fica tão lindo, então pode abusar. Porque, afinal das contas, é o que eu falei. A imagem tem que encher os olhos dos players, dos clientes. Então, tudo que você fizer pra deixar a imagem bonita, ela meio que se justifica, saca? É Uhum. isso. Esquece um pouco essas cores acinzentadas demais. Dá pra trazer um pouquinho. Na sombra, essa mesma cor. Então, ó. Ai, sim, graças a Deus. Eu acho que se a gente for mais ou menos pra esse caminho, claro que eu fiz meio rapidão aqui, dá pra com certeza melhorar bastante. Uma coisa que eu gostaria de fazer também rapidinho, antes da gente encerrar, é trazer um pouco dessa luz quente pras nuvens, que é uma coisa que eu acabei deixando passar. Na ref também tá bem assim. Uhum. Ah, Marco, eu queria aproveitar para perguntar, enquanto você tá fazendo, aquelas bolinhas do HDRI lá, sabe? Aham. Do Blender. Tem como mudar a cor base delas de algum jeito? Tem. Depois você me ensina, graças a Deus. Pode ser no Discord mesmo, qualquer coisa. Não, eu mostro rapidinho. E também, aproveitando, as próprias borboletinhas poderiam estar um pouco mais escuras por dentro e com um brilho mais diferenciado. Do jeito que eu fiz, acho que eu acabei mexendo um pouco nessa questão dos valores. Talvez fazer alguma coisa assim, ó. Brilhar. Mas, Trazer de volta a vida essas cores aqui, que eu acho que elas acabaram ficando bem acinzentadinhas no meu processo de pintura. Mais ou menos assim. E o olhinho dela também, né?
Eu particularmente gosto de fazer um olhinho mais saturado, um pouco. Ele é quase mágico. Já fui criticado por isso, eu tive que voltar. Mas, ó, eu particularmente gosto quando fica um pouco exagerado. E até tem na referência, né? Tipo, esses olhos meio malucos, assim. Cores muito berrantes. Eu gosto. Eu gosto também, gosto também. Bonito. Aí, ó. Fazer uns tereco-teco. Fora isso, quem sabe um curves, só pra trazer um pouquinho do contraste de volta, que eu perdi. Ok. Ó. Basicamente, a gente coloriu mais as sombras que estavam um pouquinho acinzentadas. A gente trouxe de volta algumas cores saturadas, bem um ciano, um verde mais saturado, mais chamativo. Um pouco desse amarelo. O violeta é muito importante para contrastar com o amarelo. Muito, muito, muito importante, principalmente no céu, mas ele volta nas sombras também, né? Você vê até na referência, as sombras são bem acinzentadinhas para contrastar com a luz quente que tá vindo do chão. Então você pode, se quiser, mudar essa luz, deixar o rostinho dela, quem sabe, um pouquinho mais em sombra, para que você puxe de volta a luz por baixo, sabe? Talvez eu faça isso. A maioria das minhas referências estão assim. É. Acho que vai facilitar minha vida se eu fizer isso. E aí, no caso, você vai ter que dar uma acinzentadinha por cima e esquenta por baixo. É isso. Mas, ó, já começa a ir pra um caminho legal, né? Pra ser uma segunda alternativa. Você não precisa descartar essa primeira. Ela pode ser uma alternativa. Ó, o que você acha? Beleza, beleza. Eu gosto muito, Marco, na verdade. Muito obrigada. Shows. E só coisinha que eu... Só, né? Eu tô falando só mais uma coisa, meia hora. Pode mexer. Só mais um... Rapidão, só um... Pensando se a gente não cria quase uma vinheta pra Uma vinhetinha. clarear mais o spell, porque eu acho que o spell tá claro com claro, mas é bem leve. Tô colocando aqui, mas eu vou tirar com a borracha. Diminuir o fio. Acho que fica um pouquinho melhor, viu? Traz de volta a atenção pra magia, né? Acho que a magia tá muito claro com claro. Mais ou menos assim. Perfeito. Beleza? Disso aqui pra um render, é um pulo, assim. É um pulo. Porque tá tudo já bem resolvido, já tá tudo bem bonitinho, então não vejo que teria muita dificuldade nesse quesito, tá? Sobre o Blender. Vamos lá rapidinho, então. Deixa eu só abrir aqui o Blender, o nosso Color Hack. É o seguinte, você pode fazer de várias formas essa questão das cores base, tá? Uma delas é, por exemplo, selecionar o objeto e criar um novo material para ele. Você pode, literalmente, só trocar o material. Mas um jeito de fazer isso é, vamos supor, seleciono o rosa aqui. Tá vendo que na direita, logo aqui na direita, você tem esse Base Color? Ele tá fechadinho, mas você pode clicar na setinha e você altera o Base Color pra cor que você quiser. Tá? Beleza. Eu não tinha enxergado isso daí, fiquei com medo de desconfigurar os materiais, sabe? Eu preferi perguntar. Qualquer coisa você baixa de novo, né? Mas uma coisa que você pode mexer é no Roughness. Então você pode deixar esse objeto menos polido, ele vai ter menos interferência do ambiente, né? Menos reflexo do ambiente, ou mais polido. Quanto menos roughness, mais polido é esse objeto, ou seja, consequentemente, mais reflexivo ele se torna. Então você pode mexer no roughness, você pode mexer no metallic, você pode mexer em várias outras coisinhas dessas configs aqui para esse material, tá? O jeito muito bom de ver isso também é você mexer aqui no objeto. Ó, tá vendo aqui, ó, que tem a parte de objeto? Por padrão ele vai estar aqui em World, né? Mas você troca, isso aqui são basicamente a forma de você mexer nos materiais desse mundo ou dos objetos. Então, você pode trocar aqui, criar um novo material para mexer no Metallic. Eu falei que dava para mexer aqui, mas eu falei de um jeito que não vai funcionar, porque na verdade, esses materiais eles são feitos por Node Group, né? Eles estão aqui dentro de um Node Group que você vai mexer, por exemplo, no roughness de todos eles ao mesmo tempo, tá? Entendi. Então você teria que entrar aqui para mexer nesse Node Group, beleza? Eu sei que é muito complexo, é bem confuso, mas basicamente funciona assim. Na abinha da esquerda, em vez de você deixar em World, você troca para Object e seleciona o objeto que você quer alterar. O único problema disso é que ele vai mexer no roughness de todos os objetos ao mesmo tempo. Ó. Ele deixa todos eles mais reflexivos para o ambiente, né, com menos roughness ou com mais roughness aqui. Então, ó, tá vendo que ele fica mais opaco? Ó, dependendo de como você mexe, ele fica mais opaco ou mais reflexivo. Tá? Aqui, ó, mexendo aqui, você deixa ele mais opaco e aqui mais reflexivo. Para você entrar aqui no Node Group, você tem que apertar Tab, tá? Beleza. E aí você consegue alterar. Mas por hora, tipo, você pode mexer só na cor que já vai funcionar super bem para você. Só mexer na cor já ajuda legal, né?
Mas é isso. Obrigada, Marquinhos. Beleza? Eu fiz dessa forma porque eu uso esse mesmo grupo pra todos os materiais, entendeu? Uhum. Mas é isso. Beleza, Titas. Eu acho que fazendo essas alterações, tenta fazer uma luz até mais direta aqui nos prédios também, que é uma coisa que eu mexi. Diferenciar a temperatura da luz e da sombra aqui vai ser super legal. E uma coisinha pequena que eu não sei dizer é a questão do material desses objetos. Tipo, isso aqui é metal ou ele é opaco assim mesmo? Se for metálico... Eu vou decidir ainda. Tem tudo pra ser metálico, tem tudo pra ser meio que um douradão, né? Sim. Então, trazer uns highlights, um material mais reflexivo vai ser legal aqui. Criando um color dodge, você já consegue fazer isso. Beleza? Tá ficando muito linda a pintura, com certeza. A galera no chat, depois você vê a gravação, a galera tá super elogiando, então valeu, galera, Eu não pelo fico apoio olhando pro também. chat agora, senão eu fico nervosa. Não. Mas obrigada, gente. Total. Às vezes eu tô falando assim, eu leio uma palavra no chat, eu falo a palavra em vez de continuar a linha de raciocínio. É horrível falar na live lendo o chat. Mas enfim, a gente acostuma uma hora ou outra. Beleza? Beleza, então. Obrigada, Marco. Obrigado você, Semana Titas. que vem eu trago uma outra bomba pra você. Show, show. Parabéns aí pela produção, vamos que vamos. Obrigada, Tá ficando muito linda a imagem. Obrigada. É nóis. Tchau, tchau. Valeu, galera, ó. Então, Eu quero aplausos. valeu, Titas. Muito da hora. Antes e depois também, galera. Alto. De novo, eu acho que essa questão não é que ela perdeu tempo ou nada assim, é uma questão que a gente pode ter um color que não foi aprovado pelo cliente, né? Ou até pelo próprio artista. E aí, nesse caso, compensa fazer uma versão alternativa, uma versão B, versão 2, e apresentar, porque é super bacana e complementa o projeto, né? No final das contas, o projeto dela vai ficar mais encorpado. Então, eu acho super válido a gente até passar mais uma semana, porque o render disso vai ser bem rapidinho. Não vai demorar muito, não, eu acho. Porque esse color já tá, de longe, super arrematadinho, perfeito. Não vai ter que redesenhar nem nada. Então, tô ansioso. Valeu? Vamos que vamos. Valeu, galera. Valeu.